Bom, pessoal, retornamos então à nossa mais uma aula do curso de Capelania Internacional da FEMIC-JP. E essa é a parte 14 do nosso curso, onde nós vamos aprender aqui o passo a passo de como entrar nas instituições, como você vai apresentar a sua credencial. É nessa aula que você vai aprender agora o fechamento de tudo que você viu nas aulas anteriores, ok? Então, sem mais demora, vamos aqui abrir o nosso passo a passo para começarmos a estudar aqui como você vai entrar nas instituições, como você vai apresentar sua credencial, como você vai identificar quem é que vai deixar você entrar nas instituições. Então, essa aula ela é muito importante nesse sentido, ok? Vamos então à nossa aula, parte 14 do curso. Bom, primeiro passo, você tem que fazer um planejamento. É o primeiro passo. Você tem que ter a consciência que você não é um visitador simples. Qual é o visitador simples? O visitador simples é aquele despreparado, no sentido de leis. Você não, você é regulamentado por lei. Quando eu falo despreparado, no sentido de lei, viu? Não tome como ofensa, né? Falando despreparado espiritualmente, não é isso não. Não é isso. Eu estou falando com base de regulamentação. Então, quem está despreparado por base de regulamentação, ou seja, que não tem como comprovar que é capelão, vai fazer uma visitação de uma forma que as instituições não vão ter um bom olhar sobre aquele visitador, diferentemente do capelão que está regulamentado, que tomou o curso e agora está autorizado a fazer uma visita naquela instituição. Então, sabendo disso, que você é o capelão preparado, regulamentado, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um planejamento. É isso mesmo. Você tem que fazer um planejamento. E como que você deve fazer o planejamento? Vamos acompanhar aqui. Nesse planejamento, você tem que trabalhar o tempo que você vai gastar lá para aplicar o seu projeto. Qual é o tempo que você vai gastar para aplicar esse projeto? Primeiro, vamos ver também o que é o projeto. O projeto é o que você vai fazer. Então, veja, o projeto é o que você vai fazer. O que você vai fazer naquela instituição? Eu vou levar a palavra. Não, esqueça isso. Isso aí é para o visitador comum. Você é um capelão agora. Você não vai levar a palavra, não é assim. Você tem um projeto. Nesse projeto pode ser só levar a palavra, sim, amém, pode ser. Mas você tem que colocar isso na sua caderneta de anotação. Ou você tem que idealizar, isso daí na sua mente, para quando você chegar lá, você apresentar esse projeto. Lembra que você agora é um capelão preparado, é um capelão autorizado, ok? Então, o que é o projeto? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou apenas orar e levar uma palavra. Pronto. Oração e levar uma palavra. Esse é o seu projeto. Ok. Não, eu vou levar uma palavra e vou levar um grupo de louvor comigo. Então, o seu projeto já está mais bem elaborado aqui, não é verdade? Você já aumentou já os integrantes desse projeto, dessa visitação, tem instrumentos aí no meio agora, então esses que vão fazer o louvor vão levar o quê? Um vai levar um violão e um vai levar um teclado. Então são dois instrumentos. Coloca no projeto então, oração, palavra, louvor, 3 integrantes para o louvor, instrumentos, teclado, violão. Tá vendo como que você tem que elaborar o projeto? Tudo isso você tem que colocar anotado para quando você for fazer a visita, você tem que apresentá-la antes de entrar, para receber a sua autorização do acesso.
está assegurado o acesso nas instituições. Está, mas de que forma? Obedecendo às normas legais, obedecendo, aliás, às determinações legais e às normas de cada instituição. Então, uma das normas das instituições é se preparar para receber o visitante. Vou dar um exemplo. Um parente, um familiar, pode ir qualquer dia lá na instituição visitar o doente? Sim ou não? Às vezes sim, né? Mas não tem um dia específico, que é o dia de visitação? Tem ou não tem? Lá no hospital? Tem, não tem? Por que tem um dia de visitação e não é qualquer dia? Porque nesse dia eles preparam a instituição para receber os familiares. Então aquilo que eles faziam, que iriam interferir em muitas áreas ali, eles não vão fazer mais porque sabem que vai estar ali familiares. O procedimento médico que eles estavam fazendo por alguns pacientes vão ser interrompidos porque sabem que vai estar ali pessoas visitando e que certos procedimentos não podem fazer mais. Lá no presídio também, é a mesma coisa, vão levantar ali uma equipe, um que vai revistar, outro que vai ficar de olho, outro que vai contar o tempo, outro que vai fazer isso, e eles vão se preparar para receber os visitantes. Por isso que tem um dia chamado o dia da visita. E você, capelão, pode ir fora do dia da visita? Sim. A resposta é sim. Você pode sim ir fora do dia da visita. Mas o importante no dia da visita ou fora do dia da visita é você levar o seu projeto. Por quê? Porque a instituição precisa se preparar para te receber. Simples assim. Então, tudo que você for fazer, você tem que elaborar o seu projeto. E não tem isso como uma coisa complicada, não. Marca num papelzinho, depois você amassa e joga fora. Não é nada que você tem que ir num cartório, reconhecer firma, carimbar, assinar, a não ser que a instituição peça que você leve um ofício. Aí é uma outra história. Mas, em regras gerais, não é nada tão complicado, não. É só para você apresentar lá na hora. É a oração, é o louvor, é isso, é aquilo. Marca tudo, faça o seu projeto. Qual é o tempo que você vai gastar lá fazendo a visita? Olha, o tempo que eu pretendo gastar lá é 3 horas, por exemplo. Marca isso também no seu projeto. Tudo tem que ter um planejamento. Tudo tem que ter um planejamento. Por exemplo, se você for levar uma pessoa que não é capelã, não é capelão, né? Se for mulher, não é capelã, ou o homem não é capelão, ou você vai levar 3 com você, ou 4 pessoas com você, você pode levar, mas você vai ter que fazer isso daqui, ó, liderar a sua equipe. Então você, como capelão, vai ficar responsável para liderar a sua equipe. É você quem vai responder por eles. Então lá na apresentação, quando você for requerer o acesso à instituição, você vai apresentar sua credencial e vai apresentar como um capelão responsável por aquela equipe. Então, tudo que eles forem fazer lá, você é responsabilizado. Portanto, quando você for levar uma equipe, lidere essa equipe. O que você vai fazer? Lógico, antes de tudo, faça uma oração. Mas você vai falar, olha, lá dentro tem as regras que você tem que respeitar. Eu sou responsável por estar levando vocês e vocês têm que fazer isso, isso e isso. Lidere essa equipe. E aí você pode levar, sim, essa equipe para trabalhar junto com você. Mas você tem que liderar. Primeiro, então, o que nós estamos vendo aqui é o planejamento. Tudo tem que ser planejado antes de ir à instituição. Como eu estou falando e vou repetir, por mais simples que seja o seu projeto, é só orar e levar a palavra. Eu faço muito isso. Só vou levar uma palavra e fazer oração. Geralmente eu não levo grupo de louvor, não levo isso ou aquilo, não faço nada tão elaborado. Geralmente eu só faço isso aqui. Mas quando eu chego lá, eu falo bem assim, olha, eu sou o capelão Giovanni, pastor, e tal, me apresento, me identifico com a minha credencial, mostro para ele, está aqui minha credencial,
mostro lá para quem deve ser mostrado, que nós já vamos ver sobre isso aí também. E aí então apresento o projeto, olha, eu pretendo fazer isso, visitar leito a leito, levando a palavra, uma oração, nada muito demorado, bem objetivo, pretendo ficar de tal hora a tal hora. Aí a pessoa vai receber aquilo ali e vai falar, olha, eu posso receber sim, ou ele vai dizer algumas coisas que você vai ter que riscar da sua lista aí de pretensão, porque talvez naquele momento não está preparado para receber tudo aquilo que você vai fazer. Mas o importante é que na maioria das vezes você terá sim o acesso e conseguirá fazer todo o seu projeto em ação. Nesse planejamento você também vai preparar os materiais, né? Qual o material que você vai usar? O principal deles é a Bíblia Sagrada. Então você vai levar a sua Bíblia. Tome cuidado para não até machucar alguém com uma Bíblia muito grande. Prepare os materiais, leve uma Bíblia menor. Se for dar um folheto, tome cuidado com isso também. Leve em quantidade pouca, não agrida ninguém empurrando folheto para todo mundo. Prepare bem os materiais que você vai usar. Se for só a Bíblia, amém. Se for usar outros materiais, prepare tudo, deixa tudo preparadinho. E nesse planejamento é lógico que não pode faltar a oração. Então nós estamos vendo aqui o passo a passo de como entrar na instituição, que resume todas as aulas anteriores, que resume tudo o que você vai fazer na prática. Então, a oração. Por que a oração? Como nós já falamos várias vezes, você precisa pedir a direção de Deus. E Deus precisa te usar, não é verdade? Então, as palavras que você naturalmente não saberia falar, o Espírito Santo vai te dar na hora. Então, você vai orar para Deus preparar o território, preparar os corações, vai liderar a sua equipe, se tiver equipe, vai levar o seu projeto bem elaboradinho para apresentar a quem deve ser apresentado naquele momento, ok? Segundo passo, pode ver que são 3 passos. Segundo passo é identificar a autoridade superior. Eu até falei na aula passada que ela seria muito importante justamente para essa aula aqui agora. Veja a importância agora de você identificar a autoridade superior. Primeiro eu quero falar aqui, conforme a lista, o nosso checklist aqui, eu quero falar da credencial de capelão. Você vai receber, após o término do curso, o certificado de capelania evangélica, você vai receber a ata de nomeação, correto? E você vai receber também uma credencial, além da apostila que eu vou mandar para você, já um manual apostilado, tá? Então você vai receber essa documentação na sua casa. A credencial, o que é a credencial? A credencial, ela é a identidade funcional. Por que identidade funcional? Porque a credencial, ela identifica quem é você, tem ali a sua foto, tem ali o seu nome, RG, CPF, data de nascimento, então ela está identificando quem é você. E ela é funcional porque ela vai identificar qual é a sua função, para qual função você está credenciado. Então vai trazer a seguinte informação: ele é um capelão cristão, ok? Então ela está identificando você e está identificando qual é a função que você está credenciado. Por isso ela é uma identidade funcional, porque ela vai identificar você e vai identificar a sua função. E aí vai dizer lá que você é um capelão cristão, as leis que regulamentam a assistência religiosa em nosso país, nós estudamos essas leis. Artigo 5º, inciso 7 da Constituição, fala que está assegurada a assistência religiosa, né? A nossa lei também, 9.982 do ano de 2000, fala dos direitos e deveres do capelão, da assistência religiosa. Tem lá também no verso dessa credencial, tem também o símbolo da ONU com a menção de uma lei internacional, porque caso você for para fora do país, você também terá acesso às instituições lá fora do país também. São mais de 170 países que estão
de acordo com as regras internacionais de assistência religiosa. Então, a credencial do capelão é isso, é uma identidade funcional. Então, você vai fazer como? Você vai chegar na instituição com a sua credencial de capelão, né? E aí, agora, você tem que identificar qual é a autoridade que vai deixar você entrar, né? Eu vou até pular, não vai ser nessa ordem que está aqui, não. Porque na ordem está dizendo apresentar o projeto e a identificação. Vou pular para o primeiro contato com a autoridade, tá? Primeiro, então, você está conhecendo o que é a sua credencial. E para que serve essa credencial? É o que nós vamos ver aqui agora. Eu já falei que ela é uma identidade que te identifica, que identifica a sua função para a qual você está credenciado. Mas para que serve lá dentro da instituição a sua credencial? Qual é a utilidade que ela tem lá dentro? Essa utilidade aqui, você identificar a pessoa que vai autorizar a sua entrada e apresentar a sua credencial. Não só a sua credencial, mas apresentar também o seu projeto. Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Você chegou, vou falar do hospital, ok? Você chegou no hospital e está indo lá sentindo a entrada do hospital. E aí você se depara com o primeiro contato. Está escrito aqui, o primeiro contato com a autoridade. Suponhamos que você se deparou com o porteiro do hospital. É a primeira autoridade que você está conversando ali. Ok. Só que você tem que identificar qual das autoridades que estão ali dentro daquele hospital é a autoridade superior no sentido de deixar você entrar. Então veja, nem toda autoridade lá dentro tem autorização de deixar você entrar no hospital. Nem todas. Quase todas não têm. Vai ficar um jogando para o outro se você não souber identificar a autoridade certa. Então, qual autoridade que você deve identificar? A autoridade superior. Aquela que tem autorização de deixar você entrar, superior nesse sentido. Quem é que tem autoridade de deixar você entrar no hospital? Vamos parar para imaginar aqui. Assistente social, diretor do hospital, são algumas autoridades que têm autoridade de deixar você entrar, que tem lá dentro uma autoridade de deixar você entrar. Se você for, por exemplo, no presídio, né? Qual é a autoridade que vai deixar você entrar? O capitão lá, o delegado, enfim, tem várias autoridades. Então você tem que identificar qual é a autoridade que tem autorização de deixar você entrar. E aí então, voltando à nossa simulação, você está indo em direção à entrada do hospital, nesse exemplo que nós estamos dando. E aí você se depara então com o porteiro. Você vai pedir para ele deixar você entrar? Geralmente as pessoas pedem, mas muitas vezes, 90% das vezes, ele não vai permitir a sua entrada. Sabe por quê? Porque ele não tem autoridade de deixar você entrar. Simples assim. Qual é o seu papel nesse momento? O primeiro contato com a autoridade. Você tem que ter o primeiro contato com uma autoridade lá dentro para ter um segundo contato com uma autoridade superior, que é o que está escrito aqui no nosso passo a passo. Então, nesse exemplo, o que você deve fazer? Você deve se dirigir ao porteiro, que é uma autoridade, e falar da seguinte forma: olha, se apresentar, se identificar com a sua credencial e falar: olha, eu sou capelão e eu pretendo fazer um serviço de assistência religiosa aqui na instituição. E eu gostaria de falar com o seu superior para que eu apresentasse para ele esse projeto. Na hora, ele vai te levar para o superior dele. Simples assim. Porque aquilo que ele não pode fazer, o superior dele pode fazer. E aí ele vai te levar para um setor onde tem uma pessoa que cuida disso daí, do acesso àquela instituição. Então ele vai te levar justamente a essa pessoa. Aí você tem o segundo contato com uma autoridade, só que essa é uma autoridade superior. Sentando
com essa autoridade superior, você vai apresentar o seu projeto e vai se identificar da seguinte forma. Não é daquela famosa carteirada que alguns dão, tá aqui minha credencial de capelão, não, isso não. A credencial é uma identidade funcional. Para que serve a identidade? Você anda jogando na cara a sua CNH, o seu RG na cara dos outros? Não. O que você faz? Você só se identifica. Está aqui meu RG. Não é assim? Você dá na mão da pessoa para você se identificar. A mesma coisa é a credencial do capelão. Você não vai dar carteirada. Você vai apresentar a sua credencial para comprovar para ele que você é um capelão e que está autorizado a exercer a função de capelão. Portanto, você está autorizado a exercer a capelania. E aí então você vai sentar com ele, se identificar, sou capelão fulano de tal, da igreja tal, eu pretendo fazer isso, isso e isso aqui durante todo esse período aqui, apresentar o seu projeto, e aí ele vai olhar para você, vai ver que você é uma pessoa preparada e com certeza, identificando essa autoridade superior, você vai ter o acesso à instituição. Falando assim, parece ser complicado, né? Nossa, eu tenho que fazer tudo isso? Não seria mais simples eu dar uma carteirada e entrar e sair a hora que eu quisesse? Talvez sim, mas seria desorganizado também. A gente estaria colocando em risco a instituição, o paciente e muitas outras questões que seria colocado em risco, como diz a própria lei de número 9.982 do ano de 2000, que nós estudamos. Então, não é complicado, basta apenas você imaginar que fazendo isso não é uma coisa assim difícil. Você só tem que preparar o seu projeto, fazer o planejamento, lidar como líder, se for levar a equipe, preparar os seus materiais, preparar-se espiritualmente, chegando na instituição, saber que a sua credencial é um momento de você se identificar, de comprovar a sua aptidão ao cargo, de comprovar que você está preparado para aquilo, se identificar para a pessoa certa, para aquele primeiro contato e para o segundo contato, colocar as claras com ele o que você pretende fazer e aí então ele vai liberar o seu acesso. Esse é o passo a passo. Fazendo isso, não falha. E é isso que torna a capelania diferenciada daqueles visitadores que eu chamo de despreparados nesse sentido, porque não tem essa preparação. Então veja que é diferente, é organizado. O capelão ele tem o dever de ser organizado, ele tem o dever de seguir normas, porque afinal de contas ele é uma pessoa preparada, uma pessoa regulamentada por lei. E o terceiro passo é a própria visitação. Nesse terceiro passo, a gente já estudou tanto sobre isso, mas vale a pena relembrar algumas coisas aqui que vai tornar a sua visitação aquele que nós chamamos de um fechamento de chave de ouro, né, que vai fazer com que a sua visitação seja uma visitação honrosa, uma visitação que os dirigentes da instituição a qual você vai vão se orgulhar de você. Vou falar em se orgulhar, vou até falar desse exemplo. Lá em Salvador, teve uma irmã que ela fez o curso com a gente e ela colocou tudo em prática, esse passo a passo que eu estou passando para vocês aqui. E ela foi num hospital chamado Hospital Católico, aliás, Hospital da Irmã Dulce, perdão, Hospital da Irmã Dulce. É católico, extremamente católico, né? Quando ela chegou lá, ela falou, pastor, no primeiro domingo que eu fui lá, eu senti que as pessoas ficavam assim um pouco receosas em deixar eu entrar, mas deixaram entrar, eu fui educado, segui o passo a passo direitinho, consegui entrar lá no Hospital da Irmã Dulce. Ela falou que foram 3 domingos seguidos que ela foi, e no terceiro domingo aconteceu que uma senhora reconheceu ela, uma senhora enfermeira, reconheceu ela que ela já tinha ido lá um outro domingo. Aí ela chegou, essa enfermeira chegou, uma médica. Essa médica chegou para ela e falou bem assim, olha,
você não é uma irmã que vem fazer uma oração pelas pessoas aqui? Eu te vi aqui no domingo passado. Ela falou, sou eu mesmo. Ela falou, me ajuda na seguinte forma. Tem uma senhora no leito tal, no apartamento tal, que ela não quer tomar os remédios, não quer cooperar com a medicação, e olha, tá difícil pra gente. Tem como, sei lá, e fazer uma oração forte lá para ela? Ela falou desse jeito ainda. Ela falou, tem sim, vou levar uma palavra para ela, vou fazer uma oração para ela e vamos deixar Deus agir. Aí ela foi lá, conversou com essa senhora se abriu, gostou muito dela, fez uma oração, deu uma palavra para ela, resultado. Ela voltou lá no outro domingo, a médica veio correndo falar com ela e falou, olha, a senhora está tomando remédio, ela está se recuperando e está sendo uma bênção. Sabe o que aconteceu depois disso? Todas as vezes que ela vai lá nesse hospital da Irmã Dulce, ela não precisa hoje nem apresentar mais a credencial. Ela tem um acesso livre ao hospital. Não é bonito? Quando o capelão ele se enquadra, ele reconhece o dever dele, ele sabe que ele está ali para cooperar com aquela instituição, ele sabe que ele está ali cumprindo um dever maior, que é obedecer a Deus, que é cumprir as regras, que é respeitar e conhecer elas também, respeitar elas. E olha só que belo exemplo. E aí nessa parte 3 do passo a passo da visitação, existem as normas, as leis, a ética do capelão, tudo isso que nós estamos falando aqui, o capelão e a família do interno, lembrando sempre daquilo que nós viemos estudando nas aulas passadas, que ao atingir o doente, atingir que eu falo, é você prestar o serviço para ele ali de assistência religiosa, você também está alcançando a família dele, né? Tem o capelão e a instituição fazendo um bom serviço, obedecendo às regras, às normas, você e a instituição se tornam parceiros. Você já pensou nisso? Você quer se tornar um parceiro das instituições? A instituição tem o prazer de deixar você entrar lá e falar bem assim, poxa, esse é capelão, ele sabe trabalhar, a gente gosta dele, ele tem um acesso livre aqui. Siga esse passo a passo e vai dar certo para você, ok? Siga esse passo a passo e vai dar certo para você. Eu quero agradecer muito você ter chegado aqui nessa fase desse curso. Eu tenho certeza que tudo que você aprendeu, você vai colocar em prática e vai ser um capelão de respeito, um capelão cristão, aquele que vai deixar muita gente orgulhoso e vai ganhar, acima de tudo, muitas almas para Cristo. Nós vamos então à conclusão do curso, em nome de Jesus.